Oi, eu sou a Thaís, você tá assistindo Troca Fita e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Bridgerton. Sim, gente, cheguei atrasada no rolê, mas cheguei pra falar de Bridgerton. Nesse vídeo eu quero falar sobre os principais pontos aí, algumas coisas que eu fui pensando enquanto eu assistia a série, enquanto eu relia os livros, porque depois que eu assisti a série, eu resolvi reler os 4 primeiros livros, porque tinha algumas coisas que eu tinha esquecido, porque já tem um tempo que eu li a primeira vez, então eu queria relembrar. Então nesse vídeo eu vou falar a minha opinião sobre a série, eu quero falar as principais diferenças pro livro, não todas, né, acho que você encontra qualquer lista de diferenças do livro pra série, lista no BuzzFeed, mas eu quero mais falar, assim, as que mais me chamaram a atenção e as que eu não gostei tanto assim. E eu quero falar também um pouco sobre as polêmicas que estão rolando por aí por causa da série. Então vamos lá. Bom, pra quem não sabe, Bridgerton, uma série da Netflix que estreou no dia 25 de dezembro de 2020, foi inspirada numa série de livros chamada Os Bridgertons, escrita pela Julia Quinn. E são livros de romance com algumas histórias mais bobinhas. Ela se inspira bastante nos livros da Jane Austen, mas com um toque um pouco mais moderno. Afinal de contas, são livros escritos já no século XXI, né? E que trazem toda essa carga da época em que eles foram escritos. No total são 8 livros e mais um livro extra, que são alguns contos extras sobre cada uma das histórias, e cada um dos livros trata do romance da história de um dos filhos da família Bridgerton, por isso esse nome. Bom, então vamos lá sobre a minha opinião, porque essa história, essa introdução toda sobre Bridgerton, provavelmente você já ouviu falar em algum lugar, você já assistiu em algum outro vídeo, porque como eu falei, estou atrasada nesse rolê. E eu sou uma ávida leitora dos Bridgerton, eu já li todos os livros, como eu falei, já reli alguns inclusive. Eu sou realmente muito apaixonada pela série, eu conheço ela já há uns 5 anos mais ou menos. Eu tava muito ansiosa pra série, e antes dela surgir, alguns creators já tinham assistido, né? A Netflix enviou com antecedência pra eles e eles deram algumas opiniões. Eu fiquei até um pouco preocupada, porque eu vi as opiniões de algumas pessoas que leram os livros e que reclamaram de algumas pequenas coisas, assim. Na época era um vídeo só sem spoilers, então não sei exatamente quais eram as coisas que essas pessoas não gostaram, mas eu acabei ficando um pouco preocupada, principalmente em relação às histórias que foram acrescentadas na série. A verdade é que nos livros é muito mais tranquilo você ler uma história que só tem 2 personagens principais e você só acompanha esses 2 personagens. Na verdade é até mais fácil, né? Não fica tão confuso assim, enquanto alguns livros que tem 1 milhão de personagens e 1 milhão de histórias acontecendo ao mesmo tempo e você fica meio, o que tá acontecendo aqui? Pra onde que eu olho? E nos livros é mais de boa você ter ali só aquela historinha, mas quando isso vai pra uma série, acaba perdendo um pouco a dinamicidade. Então, pra fazer a série, uma solução que eles arrumaram foi acrescentar algumas histórias e também já adiantar um pouco da história, do background de alguns personagens que vão vir a aparecer nos livros futuros, porque essa primeira temporada de Bridgerton foi focada no primeiro livro da série, que é o Duque e Eu, que traz o romance da Daphne e do Simon. Mas a série, como eu falei, tem outros 7 livros, são outros 7 irmãos, outros 7 romances, só que a ideia não era fazer uma série antológica, sabe, pra Netflix, que cada temporada conta uma história diferente. Então, por mais que mude o protagonista, é interessante que o protagonista das próximas temporadas apareça também nessa temporada anterior pra gente já conhecer, já saber que ele existe, já entender um pouco da personalidade, entender um pouco quem ele é. Isso ajuda até a economizar um pouco de tempo aí nas próximas temporadas. Eu ainda quero fazer um vídeo sobre o que eu espero, o que eu acho que vai acontecer nas próximas temporadas, só que eu não quis trazer pra esse vídeo aqui porque eu vou tentar não dar spoilers sobre os livros. Vai ter spoilers da série, tá? Pra você assistir esse vídeo aqui, você tem que ter assistido a série, mas vou tentar não trazer muitos spoilers do livro, vou tentar não trazer nada que vai prejudicar a sua experiência caso você queira ler. Mas pro vídeo de expectativas para as próximas temporadas, eu quero trazer um pouquinho de spoilers dos livros, então resolvi fazer separado. Então vamos lá, sobre as histórias que acrescentaram, sobre esses backgrounds de outros personagens aí que trouxeram, eu gostei. Em resumo,
Eu adorei, na verdade. Eu amei a rainha. Eu amei que já trouxe a história do Anthony. Eu vi que teve uma galera que não gostou muito da história do Anthony com a Sienna, mas eu gostei bastante. Eu achei que isso condiz muito com a história do Anthony com o Anthony que a gente conhece no livro, com a reputação que o Anthony tem nos livros. Eu acho que isso vai sim trazer um bom embasamento pra história dele na próxima temporada. Então eu gostei muito de todas essas histórias. Gostei muito da Marina e da história da Marina. Achei muito interessante porque a gente conhece muito pouco dela nos livros, e o que a gente vê dela nos livros, a gente vê muito mais consequências de ações dela do que efetivamente ela. Então eu gostei muito de que nessa primeira temporada a gente teve a chance de conhecer ela e conhecer a personalidade dela, conhecer os conflitos dela, e entender um pouco mais dessa personagem que no futuro vai ser tão importante, sabe, pra todo mundo. Uma outra coisa que a série fez de diferente dos livros foi trazer já a identidade da Lady Whistledown no último episódio. E eu tive sentimentos controversos em relação a isso. Preciso dizer que quando eu assisti eu não gostei muito, eu fiquei meio tipo... Como assim, sabe? O problema não foi nem... Ai, nossa, me fizeram sofrer por 4 livros e eles estão entregando tudo na primeira temporada. Mas porque eu gosto muito da forma como a gente descobriu a identidade da Lady Whistledown nos livros. E eu fiquei um pouco chateada de não ter acontecido da mesma forma na série. Mas, ao mesmo tempo, depois eu fiquei muito aliviada. Primeiro porque, assim, de fato, não tem como eles ficarem 4 temporadas segurando a identidade dela. Qualquer busquinha no Google você encontra, você descobre quem é a Lady Whistledown. Então ia ser muito difícil eles manterem esses segredos por tanto tempo. Só se eles mudassem a identidade da Lady Whistledown, e aí eu acho que, assim, nossa, ia cagar demais. Então melhor deixar do jeito que tá. E segundo, que eu tô aliviada que eu não preciso segurar o spoiler, porque assim, eu não sei segurar spoiler, eu não tenho essa habilidade. Se você assistiu meus vídeos de vlogmas, provavelmente você reparou que eu tenho, assim, essa mania de entregar um pouco demais sobre as histórias, não deveria, mas entrega. Então eu achei que foi, no fim das contas, foi melhor mesmo eles já trazerem essa informação aí pra todo mundo. Se algum amigo me perguntasse quem é a Lady Whistledown, eu não ia conseguir falar, não vou falar, você vai ter que assistir. Não ia conseguir, não tem essa habilidade. Agora, tiveram algumas mudanças pros livros que eu não gostei tanto assim, e que não foram nem mudanças de narrativa. Como eu falei, eu gostei dessas histórias a mais que eles trouxeram. Eu gostei de embasarem muito alguns personagens. Eu acho sim que essas histórias extras que eles trouxeram vão enriquecer muito a série e enriquecer muito para as próximas temporadas. Mas o que mais me incomodou foram as mudanças que mais me incomodou foi as mudanças que fizeram em relação à índole, à personalidade de algumas pessoas e a relação de alguns personagens. A primeira delas que me incomodou um pouco foi a relação entre os Bridgerton. Os Bridgerton, a família, eles são descritos como uma família muito unida e que foi, ao contrário de muitas outras famílias naquela época, eles foram uma família que cresceram baseados no amor. Os pais deles, a Violet e o Edmund, eles realmente se amavam. E eles criaram os filhos deles com uma liberdade e com um relacionamento entre eles de muito respeito e de muito carinho. Então, algumas atitudes de alguns personagens simplesmente, na minha cabeça, não condizem com isso. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre essas atitudes depois, quais atitudes são essas. Mas uma outra coisa também é que são 8 filhos, né? São 8 filhos que cresceram ali ao mesmo tempo, todo mundo junto. E no próprio livro da Daphne, né, no primeiro livro, ela fala várias vezes que o fato de ela ter sido criada com 4 irmãos, homens, tem um impacto muito grande na criação dela e na personalidade dela. Todas as meninas na série, né, dos livros, elas têm uma personalidade, um humor meio ácido, elas têm uma maldade, digamos assim, na hora de responder, uma agilidade na hora de responder, que é muito forte justamente porque, gente, você precisa saber se defender no meio de 8 irmãos, entendeu? Quando estão falando sobre cada uma das personagens e trazendo mais das histórias de cada uma delas, principalmente das meninas, mas também dos meninos, eles falam muito isso. Então existe uma dinâmica familiar ali. A relação que a gente vê muito na série do Gregory com a Hyacinth, né, que é aquela questão do Gregory ficar jogando bolinha na Hyacinth e ela joga coisa de volta, e aí ele fala uma coisa, ela responde.
esses são os Bridgerton, todos eles, os 8 são assim. E eu senti muito falta disso na Daphne, principalmente. Eu achei que a Daphne, gostei muito da Daphne da série, mas pra mim ela é uma personagem diferente da Daphne do livro. Eu achei que faltou muito essa maldade, sabe? Essa acidez no humor dela. Eu senti que a Daphne, ela era em alguns momentos até meio mosca morta, digamos assim, sabe? Eu fiquei um pouco incomodada com isso. Apesar deles terem colocado a cena da Daphne dando soco no Nigel Berbrook, porque isso é essencial pra construção da história dela com o Simon, a Daphne que tá na série, eu não veria ela, eu não imagino ela dando um soco no Nigel Berbrook, sabe? Então essa é uma coisa assim que eu fiquei um pouco incomodada. E aí, já que estamos falando de Nigel, vou trazer essa outra questão que eu falei, que foi aí uma coisa do personagem que eu não imagino isso acontecendo entre os Bridgerton no livro, que foi o Anthony forçando o casamento da Daphne com o Nigel. Porque, gente, isso é, assim, impensável, entendeu? Em vários momentos também no livro, a Daphne fala que o Nigel já pediu ela em casamento, sei lá, umas 3, 4 vezes, e o Anthony autorizava ela a recusar todas as vezes, porque ele entendia isso. Como os Bridgerton são uma família que cresceram em cima do amor, que nasceu de um relacionamento em que existia amor, todos os filhos, todos os 8 irmãos entendiam, aceitavam, respeitavam e até almejavam esse mesmo relacionamento, sabe? Eles entendiam quando um outro irmão queria um relacionamento que também tivesse embasamento no amor, sabe? Como a Daphne queria. E inclusive teve uma outra cena do Anthony também relacionado a isso, que foi com o Colin, que ele vira pro Colin e fala: eu devia ter te levado em mais bordéis, porque você querer casar assim, que não sei o que. Gente, isso, sério, o Anthony não faria isso. O Anthony não faria isso. Ele teve trilhões de amantes, tudo bem, de boa, beleza. Mas ele realmente respeitava muito essa questão dos irmãos dele, sabe? E ele entendia e ele aceitava, porque ele também viveu nessa família, sabe? E também relacionado a isso, uma outra relação entre os irmãos que me incomodou um pouco foi de Daphne e Eloise. A Eloise, ela é meio rebelde, ela também nos livros ela é meio rebelde, questionadora. Acho que um pouco menos que na série, mas ainda assim ela é. E eu amo a Eloise nos livros também. Mas em nenhum momento esses questionamentos da Eloise entraram em conflito com a Daphne e com os sonhos da Daphne. Em nenhum momento. As duas sempre se respeitaram muito, mesmo com diferenças de personalidade. Assim como todas as outras irmãs sempre se respeitaram muito, todos os outros irmãos se respeitaram muito. Então, as briguinhas que existem da Eloise com a Daphne na série, que são briguinhas pequenas, digamos assim, mas que são conflitos justamente por causa desses questionamentos todos da Eloise, também não fazem sentido, porque isso faz parte da escolha, né, da mulher. Então você pode escolher se apaixonar e casar e não sei o que tá tudo bem. Não é porque a Eloise não quer isso que ela não vai querer que as irmãs dela façam isso, sabe? Essas briguinhas entre as duas também me incomodaram um pouco, me deixaram um pouco assim, tipo, ai, sabe, pra quê? Pra que ficar colocando esse tipo de coisa em xeque? Por que não pode todo mundo só se respeitar com as suas vontades e com seus sonhos? Enfim, fiquei um pouco chateada com essa questão. E por fim, agora, saindo dos Bridgerton, teve uma outra coisa que, assim, me deixou pistola na série, que é Lady Whistledown e Penélope. Na verdade, Penélope não. Penélope é perfeita, é um cristalzinho, maravilhosa, minha personagem favorita nessa série, nesses livros. Ela é linda, maravilhosa. Toda de amarelo pra honrar, apesar dela odiar amarelo. Mas enfim, Lady Whistledown teve uma mudança dos livros pra série. No começo tava ok, sabe? O que a gente via nos teasers, no começo da série, enfim. Me deu um ciricutico, na verdade, porque transformaram Lady Whistledown na Gossip Girl. Inclusive, tem muita gente falando que Bridgerton é uma mistura de Gossip Girl com sei lá o que, com 50 tons de cinza, não sei o que lá. Essa parte da Gossip Girl, eu fiquei incomodada, porque Lady Whistledown, ela não é daquele jeito, ela não revela segredos. Como que é a coluna da Lady Whistledown nos livros? É uma coluna mais de fofoca. É uma coisa meio revista Cara, sabe? Que ela traz umas fofocas, umas informações, umas especulações, mas é sempre num nível de manter o respeito
porque você não quer ter briga com famoso, sabe? Que a revista Caras, ela é dessas. Ela fala, tipo, nossa, esta autora reparou que no último baile, Daphne e Simon dançaram mais de 2 vezes. Quando será que vai acontecer o casamento? É esse tipo de coisa. Lady Whistledown não revela que a mocinha solteira tá grávida e quer dar o golpe no baú nos Bridgerton, sabe? Ela não faria isso. E eu fiquei muito frustrada porque eu não vejo a Penélope fazendo isso. Por mais que as ações da Marina sejam questionáveis, né? Ela tava errada, apesar de eu entender ao mesmo tempo. Tanto é que a Daphne também entendeu e a Daphne também tentou ajudar depois que o segredo veio à tona. Mas ainda assim, a Penélope, ela agiu com uma certa maldade que com o intuito de prejudicar, sabe? Ela não queria que a Marina casasse com o Colin, porque o Colin é o amor da vida dela. Sendo que a Penélope, sabe, ela não... Ai, eu não sei, eu não consigo imaginar a Penélope agindo por maldade desse jeito, sabe? Então, assim, eu fiquei muito frustrada de ver isso, de ver ela fazendo isso. Eu fiquei o tempo inteiro, tipo, não faz isso, Penélope, por favor, você não é assim. Mas ela fez. Eu sei que depois tem aquela cena que ela chega chorando pra Heloise, então talvez ela tenha se arrependido, não sei, pode ser que isso entre de alguma outra forma na questão, mas é porque o problema é... Qual vai ser a reação das pessoas quando a identidade da Lady Whistledown for revelada? Se algum dia ela for revelada. Porque se ela sair revelando o segredo dos outros desse jeito, vai ser muito difícil que a galera tenha uma reação positiva, legal. Tipo, nossa, Lady Whistledown, como assim a gente nunca descobriu, sabe? Não vai, a galera vai ficar pistola. Vai ser jurada de morte essa menina? Não sei, pensando até no futuro, pensando na personalidade da Penélope, eu não gosto. Não sei, não gostei, achei esquisito, achei que não combinou muito bem com ela e fiquei um pouco chateada com essa questão. Mas tudo bem, agora vamos ver o que vai acontecer, o que eles vão fazer com ela, como que vai ser aí, se a identidade de Lady Whistledown algum dia será revelada, né? Não sei. Vindo no futuro para fazer um anúncio. Quando eu gravei esse vídeo que você acabou de assistir, eu também falei sobre as polêmicas da série, aquela cena polêmica da Daphne com o Simon, o fato de terem personagens negros na aristocracia na série, enfim, essas questões todas aí que foram amplamente discutidas na internet nesses últimos dias, desde que ela lançou, mas eu achei que o vídeo tava ficando muito longo. O material final, bruto, ele tava com quase 40 minutos de duração, então assim, é um vídeo muito longo, sem noção. Então eu achei melhor dividir em 2 vídeos. Hoje você assistiu a parte 1 e daqui a alguns dias eu vou subir aqui no canal a parte 2 do vídeo falando sobre essas polêmicas. Além disso, eu ainda quero fazer um outro vídeo sobre teorias pra segunda temporada e pras próximas temporadas, principalmente a partir das mudanças que eles fizeram. E aí esse vídeo vai ter spoilers dos livros, porque eu quero falar um pouco sobre as coisas que acontecem nos livros e como eu acho que elas vão ser passadas pra tela, levando em consideração o que a gente já viu na primeira temporada. E também quero fazer um outro vídeo sobre outras questões que estão sendo discutidas na internet sobre a série, mas que eu não considero necessariamente polêmicas. Por exemplo, a série deveria ter tratado mais as questões de raça? A série é feminista? Ou será que ela é uma série que se propõe ser feminista, mas não é tanto assim? Enfim, são questões que eu já vi algumas outras pessoas falando por aqui, principalmente alguns criadores de conteúdo, e eu quero trazer minha opinião e discutir um pouco mais sobre isso com você que tá assistindo esse vídeo aqui. Então, se você gosta de Bridgerton, se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra você receber notificação quando esses vídeos entrarem. Não esquece de me seguir também nas redes sociais, porque eu vou avisar tudo por lá e tem vários conteúdos também sobre Bridgerton e outros filmes e séries por lá também. Vou deixar tudo aqui embaixo pra você poder acompanhar. É isso, um beijo e até a próxima!